abençoar a pastora? Pai, aqui está a pastora Adriana, Pai querido. Usa ela, Senhor, como teu instrumento e fala conosco, Pai querido. Tira, Senhor, de nós toda desatenção, toda preocupação com coisas que não são pertinentes a esse momento da tua palavra, Pai querido. Esconde ela no teu esconderijo, livre de tudo aquilo que não for proveniente de ti, Pai querido. Protege ela e usa ela, Pai, e fale conosco. É assim que nós oramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja amada. Paz do Senhor Jesus ao teu coração. No louvor a gente já sentiu aqui a presença do Senhor aquecendo nossas vidas. Aqueceu até demais, né? Aqueceu aí também? Aqueceu? Então, glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Nós, nessa noite, deixa eu só falar um pouquinho para quem está visitando. Faz tempo que não via você, Alexandra. Glória a Deus pela sua vida. O Eduardo, Dudu, conhecido como Dudu. E a namorada do lado? Ah, prazer. Isabela, prazer. Prazer aos visitantes. Quero dar as boas-vindas a todos os visitantes. O amigo do Kainan ali também. Seja bem-vindo na casa do Pai. Tem mais aqui, um pessoal aqui, né? Amiga da Isa, junto ali, né? Deus abençoe, que seja uma noite que o Senhor fale grandemente aos nossos corações, a toda a igreja. E aqui na igreja, só para explicar um pouquinho para quem está visitando, nós fazemos séries, né? Então, nós estamos numa série nova chamada Renovo. Quem precisa de um renovo aí? Diz, eu preciso. Ah, eu preciso tanto de um renovo, renovo espiritual, renovo físico, renovo mental. E nós estamos nessa série. E nessa série, as palavras têm sido bálsamo de cura sobre nós. A igreja testifica? Amém? Tem sido um bálsamo derramado a cada culto aqui, a cada ministração. Então, só vou recapitular rapidinho, porque essas ministrações estão todas no canal do YouTube, Comunidade Bíblica Vida. Quem quiser se inscrever, se tornar membro, tem lá a folhinha verde, igual lá na frente da igreja, logo. Entra lá, se inscreve e você tem acesso a todas as ministrações da igreja. E também você pode usar esse dedinho bonitinho aqui, ó, e compartilhar com quem você quiser a palavra. Principalmente se você ouvir e essa palavra falar muito ao seu coração, você lembrar de alguém, faça isso. É uma forma de evangelizar. Amém? Então, as palavras pregadas no Renovo. Pastor Beto, a fonte que renova e purifica. Na próxima ministração foi: precisamos de um renovo interior. A tia Genevieve, a líder do Ministério Infantil, pregou aqui no domingo o renovo na presença. E nessa noite, já pode projetar o tema para mim, a mídia, por favor. Nós temos o tema Uma Promessa de Renovação. Quem aqui ama as promessas de Deus e quer todas as promessas para a sua vida? Diga, eu quero. Então, ó, não perca nada do que Deus está falando ao seu coração nessa noite. Abra o seu coração. E a palavra que eu vou compartilhar, que é uma promessa mesmo, uma promessa de renovação, foi mediante uma conversa que eu tive com um casal essa semana. Um casal me ligou, uma ligação dupla, né? Um casal ali falando sobre a situação, e eles estavam muito aflitos, desanimados, estavam nervosos, angustiados. E Deus trouxe essa palavra que hoje eu vou compartilhar com a igreja, e gerou um renovo muito grande neles que estavam ouvindo, e eu também que recebi a palavra do Senhor. Então eu pensei, Senhor, essa palavra não pode ficar só para nós. Essa palavra também tem que se estender para a tua igreja. Então eu quero, no nome de Jesus, compartilhar com vocês. E saibam, queridos, que a palavra ela tem um poder terapêutico muito grande. A palavra tem o poder de entrar em áreas que a medicina às vezes nem tem o acesso, que a psicologia às vezes não alcança, mas a palavra de Deus, ela é terapêutica. Ela entra e ela faz aquilo que o Senhor quer fazer no nosso coração. Amém? Então, nessa noite, uma promessa de renovação para o nosso coração. Eu quero te convidar, você que tem a sua Bíblia, a abrir em Isaías, o profeta messiânico, Isaías capítulo 57. Se não tiver, não tem problema, vai ser projetado aqui. Eu vou pedir a mídia na versão NVI, que é a que eu vou ler, por favor. Isaías 57, nós vamos ler apenas 2 versículos para essa promessa de renovação para o povo de Deus nessa noite. Amém? Versículos 14 e 15. Todos localizaram? Amém? Podemos ler então?
Antes de eu ler a palavra, o título da minha Bíblia diz assim: Consolação para os contritos. Contritos são pessoas que estão aflitas de coração, que estão angustiadas, que estão precisando de um renovo. Então vamos lá para a palavra. Então se dirá: aterrem, preparem o caminho. Algumas versões vão dizer: aplanem, preparem o caminho. Tirem os obstáculos do caminho do meu povo. Pois assim diz o alto e sublime, o nosso Deus, pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre, cujo nome é santo. Habito em um lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde, coisa linda, com o humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito dos humildes e novo alento ao coração dos contritos. Que palavra poderosa para o nosso coração. O próprio Deus liberando a palavra através da boca do profeta Isaías, dizendo que ele está num lugar alto e sublime, que ele é sublime e poderoso, soberano, que ele está num lugar, num plano elevado, mas que mesmo assim ele vem para nos dar um novo ânimo, nos dar um novo alento. Amém? Essa palavra, Pai, está queimando aqui nessa noite em nossos corações. Então, acha a terra boa do nosso coração, Pai, para que essa palavra frutifique e seja feita a tua vontade. Espírito Santo, nós contamos com a tua total ajuda. Eu estou aqui na tua total dependência. Eu sou apenas um instrumento em sua mão, Senhor. Mas o Senhor vai falar a cada coração como o Senhor quer trabalhar nessa noite, com essa palavra tão poderosa. Se chegou alguém aqui, ó Deus, aflito por alguma situação, com o coração pesaroso, ó Deus, triste por algo, decepcionado com algo, afastado do teu caminho, que o Senhor venha, Pai, fazer essa promessa ser avivada e ativada nessa noite, com um novo ânimo aos corações e um novo alento em nome de Jesus. Amém? Vamos então para a palavra. Nesse contexto, o profeta Isaías, que é o profeta messiânico, que profetizou Jesus, ele declara a palavra de Deus ao povo de Deus. Ele está falando exatamente para o povo de Deus, mas esse povo de Deus, que saiu lá do Egito, vocês sabem da história, esse povo de Deus, eles deixaram de adorar o Deus vivo, muitos deles foram para a idolatria, começaram com rebeldia, desobediência, e eles foram levados por um povo inimigo da Babilônia para um cativeiro que durou 70 anos de aprisionamento. Mas depois de 70 anos, longe do Senhor, lá eles se arrependeram e eles começaram a voltar para Deus. E o profeta, então, recebe essa palavra. Por que eles foram levados para esse cativeiro? Por teimosia, muito teimosos, o orgulho, falando muito alto, idolatrando deuses, a rebeldia do povo era muito grande, estavam se afastando cada vez mais do Senhor. Aí Deus, na sua infinita misericórdia, ele usa a boca do profeta Isaías e diz assim: declare o que eu vou te falar. Preparem o caminho, aterrem o caminho, tirem os obstáculos que estão atrapalhando o meu povo de chegar até a minha presença. Era uma ordem de Deus para uma estrada espiritual sendo preparada para que esse povo retornasse. Amém? Vocês estão entendendo? Aleluia! A mesma coisa foi quando João Batista, primo de Jesus, foi levantado por Deus para preparar o caminho para o Messias. João Batista, então, também preparava o caminho com uma palavra. Ele pregava uma mensagem: arrependei-vos. Era a mensagem de João Batista. Não mudou. O profeta Isaías já estava falando isso lá. No Novo Testamento vem João Batista falando a mesma coisa. A estrada espiritual estava sendo preparada para que esse povo voltasse para o caminho de Deus, para a palavra de Deus, para a presença de Deus. Então o Senhor disse: removam os obstáculos, que o meu povo que está distante de mim, que está fazendo as coisas conforme a sua maneira, que eles voltem a me ouvir, que eles voltem a cultuar o meu nome. Tirem os impedimentos, é essa a palavra dessa noite. Tirem os impedimentos, tirem os tropeços da vida do povo de Deus, amém? Se tem algum tropeço, algum impedimento, aí vai cair por terra em nome de Jesus, porque Deus já está fazendo essa limpeza, e essa limpeza é no nosso coração, para que a gente também
tenha o discernimento do que é que está nos atrapalhando. Então, aqui o profeta vem dizendo que era para esse povo voltar para o caminho do Senhor, porque os tropeços morais estavam atrapalhando demais. E para que eles voltassem, então, a sentir a presença de Deus novamente. E nesse momento, vem então essa promessa de renovação. Essa promessa de renovação, de alento para aquele povo que estava abatido, porque 70 anos sob um governo de um povo inimigo, sofrendo todo tipo de situação, eles estavam muito aflitos. Então vem essa promessa linda de renovação, que traz esse povo de volta, que traz esse povo que estava sofrendo a comunhão, e traz também a obediência. Traz esse povo de volta à fé. Deus, na sua infinita bondade, faz isso. Resgata esse povo e diz: eu vou tirar todo o obstáculo, povo, para que vocês voltem para a terra de vocês, mas agora volta diferente. Não volta mais afligido, mas volta fazendo a minha vontade. Deus, na sua infinita bondade, Ele olha para o nosso coração. Todas as vezes que nós também teimamos com Deus, queremos fazer as coisas do nosso jeito, Ele ainda vem com a misericórdia dEle e nos livra daquilo mesmo que a gente procurou para nós mesmos. Olha que Deus bom, que Deus Pai maravilhoso. E Ele diz para mim e para você nessa noite que Ele está perto. A palavra disse isso. Eu habito no alto, mas também habito com aquele que é humilde de coração e com aquele que é contrito de coração. Aquele que me escuta, aquele que ouve a minha palavra, eu venho habitar com ele. Eu venho habitar com aquele que se arrepende, que sabe que erra, porque nós somos humanos, nós somos falhos, nós erramos muitas vezes. Então, esse que se arrepende, esse que diz assim: Senhor, eu quero melhorar. Essa atitude minha não está legal, eu preciso melhorar, Senhor, me ajuda. Isso é um coração que está se voltando, eu quero fazer o que é certo, Senhor. Eu não quero fazer o que é errado. Ele vem. Ele diz na palavra nessa noite, nessa promessa de renovação, mesmo ele estando num alto e sublime lugar, ele desce, é um Deus tão maravilhoso, um Deus tão bondoso, um Deus tão amoroso, tão gentil, que mesmo estando no lugar santo, no lugar alto, tendo toda a soberania, sendo um Deus excelso, Ele deixa tudo e vem habitar. Mas vem habitar com quem? Com o humilde e com o contrito. Tem duas coisas aqui. O humilde e o contrito, o que é isso? O que é uma pessoa humilde? É uma pessoa que reconhece que falha. É uma pessoa que reconhece que ela não é perfeita. Reconhece as suas limitações, as suas fragilidades. É uma pessoa também, o humilde, que valoriza o próximo. Ele vê o valor daquele ser humano e ele está ali disposto a ajudar. Essa é uma pessoa humilde. E o contrito, quem que é essa pessoa? Quem tem esse coração? O contrito é o arrependido. É aquele que diz assim: Senhor, eu errei, eu estou arrependido dos meus erros e eu quero mudar. E o que Deus faz com um coração assim? Humilde e contrito, Ele vem. Mas Ele vem para dar novo ânimo, a palavra diz nessa noite. Ele vem para dar novas forças para essa pessoa que reconhece, que precisa de ajuda, que muitas vezes está abatido por alguma situação. Ele vem dar vida àquilo que está morto. Nós cantamos aqui que Ele traz vida ao sepulcro. Quem já sofreu muito, Ele também vem para essas pessoas que já sofreram muito por fazer as coisas do seu jeitão. Sabe aquele jeito? Você não quer o jeito de Deus, você quer o seu jeito, o seu modo. Deus também vem quando a gente se arrepende e diz: Senhor, do meu jeito não está dando certo. Eu só estou quebrando a cara, Senhor. Só está dando errado para mim. Mas Ele vem a si mesmo. Ele diz que Ele vem habitar. Ele só precisa que a gente reconheça isso. É um reconhecimento. E a melhor coisa, amada igreja, é ouvir do próprio Deus, né? Que Ele vem. Mas Ele não vem de qualquer maneira. Ele vem nos livrar. Ele vem nos guardar. Ele vem nos abençoar. Vem nos consolar muitas vezes nos nossos próprios erros. Quando vem a consequência do nosso erro, Ele está ali para nos posicionar novamente. Mas é preciso algo: render o coração. Deus, Ele trabalha com essa intenção aqui, ó, que sai de dentro de nós. Não é nada do que está por fora, mas do que está por dentro. Nesse momento, Ele está lendo aí, junto com o Espírito Santo, cada coração. Ele sabe o que o teu coração está pensando nessa hora.
E Ele está te posicionando, Ele está vindo consolar, porque Ele já ouviu a tua oração antes mesmo de você abrir a boca, porque a palavra diz que antes mesmo da palavra chegar à boca, o Senhor já leu nossos pensamentos. Oh Deus glorioso, Deus bondoso. E Ele é tão bom, que Ele quer nos renovar. Ele está nos renovando, mas Ele renova como? Com a presença e com a palavra. Como que Ele está renovando a gente nessa noite? Com a palavra e com a presença dEle. A palavra dEle está aqui, vibrando no nosso coração. Um Deus que traz uma palavra de renovo para nós. E toda palavra de renovo, amada igreja, ela é um sopro de esperança que vem do céu sobre nós. Sabe quando nós perdemos as forças por uma situação que dá errado na nossa vida, algo que não dá certo? A palavra de renovo, a palavra de Deus, ela vem como um sopro, trazendo vida, renovando as nossas forças. E aí que entra o novo ânimo. Quando a gente tem essas forças renovadas, o novo ânimo vem dentro do nosso coração, a nossa alma cansada, fadigada por tantas lutas, tantas coisas que nós passamos. E Ele está dizendo nessa palavra que Ele vem. Só precisa render o coração que Ele vem habitar. E eu vou dizer uma coisa para vocês, todos nós, não importa a classe social, o credo, onde mora, não importa. Todos nós aqui passamos por fases de desânimo com algo na nossa vida. Todos nós. Não fica ninguém livre disso. Se não é agora, já foi ou passará, mas o desânimo é uma coisa que aparece na fase que a gente está vivendo. O ser humano vive fases. De repente, esse desânimo é na adolescência, na juventude, na idade mais madura, na melhor idade, eu não sei, mas esse desânimo ele vem. E quando nós estamos tristes, decepcionados, aflitos, sabe quando a roda gigante não para em cima e você consegue ver lá, tudo bonito lá de cima? Não, a roda gigante, você está embaixo. A roda gigante da vida girou, girou, mas você está ali, ó, embaixo. É nesse momento, a palavra de Deus ela vem nos oferecer esse consolo que a gente precisa. Essa esperança viva, essa coragem. Quantas vezes você já entrou num culto? Você já entrou numa reunião onde estão falando de Deus? E você chegou quebrado e saiu totalmente refeito pela palavra de Deus? Quantas vezes você, durante o louvor, estava chorando por algo que você deixou lá, que não conseguia resolver, mas o louvor entrou, porque o louvor é a palavra cantada. É a palavra ministrada, cantada ao Senhor. E você saiu renovado da presença de Deus. E Jesus, Ele garante que a palavra dEle, na palavra dEle, que Ele vem. Mas Ele vem para te dar um futuro, mas um futuro nele. Ele diz, eu tenho um futuro de paz para vocês e não de mal. Um futuro para te dar o que você deseja. Mas esse desejo tem que estar alinhado ao céu. Não é um desejo desalinhado. Mas a gente precisa identificar, meus queridos, nós precisamos identificar quais são os obstáculos que estão nos atrapalhando de receber o renovo da palavra. Porque tem gente que entra e sai do mesmo jeito, mas o que aconteceu? Tem algo que está atrapalhando na vida. E é isso que a gente precisa identificar. O Senhor estava dizendo, através de Isaías, aterrem, preparem o caminho, retirem o obstáculo, porque tem muitos obstáculos na nossa vida, que os outros colocam, mas também que nós colocamos. A gente vai falar sobre isso, que atrapalha a nossa vida. E quando esses obstáculos entram, eles começam a trazer uma distância entre a gente e Deus. O obstáculo começa a ficar maior que o nosso Deus, e às vezes a gente perde a força. Vem pensamentos ruins. Foi falado aqui na abertura do culto hoje sobre a força de Deus sobre nós. Ele quer nos dar força, mas muitas vezes nós não discernimos qual é o obstáculo que está na nossa frente. Eu tenho fé que nos dias mais difíceis, porque foi assim com a minha vida e tem sido assim, nos dias mais difíceis, o Senhor está bem perto. Sabe aquele dia que você não está aguentando? Deixa eu te falar uma boa novidade, o Senhor está perto de você. O Senhor está aí do teu ladinho. E a graça dEle aumenta nesse dia, gente. No dia que você mais está precisando, a graça dEle aumenta, o cuidado dEle aumenta sobre nós. E louvado seja Deus por isso.
E Ele diz para nós: eu vim para te dar um novo ânimo, um novo alento, é a palavra dessa noite. O que significa isso? Quando Deus diz: eu quero te dar um novo ânimo, filho, filha, eu quero te dar um novo alento. Ele está dizendo assim, um novo fôlego, nessa situação tão complicada que você está vivendo, nessa situação difícil que você acha que não vai ter fim, mas Ele está dizendo aqui que Ele vem para dar esse fôlego para nós. E junto com esse fôlego, o fôlego da presença e da palavra, Ele traz também a coragem. Essa coragem que renova a nossa vida e que faz com que a gente continue, que a gente não desista, que a gente continue firme com o consolo inexplicável do céu. Você lembra aí de algum dia em que você estava muito, muito triste, muito decepcionado, não sei qual situação da tua vida, e de repente você sente como se aquilo saísse, tirasse com a mão. É o consolo inexplicável de Deus, que o próprio Espírito Santo faz isso com a gente. Ele trabalha dentro de nós. E Deus nessa noite é profético sobre este lugar. Deus está removendo obstáculos nessa noite. Todo obstáculo que está te impedindo de fluir ou de receber esse novo ânimo, de receber esse renovo, esse obstáculo vai ser retirado pelo poder da palavra de Deus. E eu quero que você, com muita coragem e sinceridade, você comece a conversar com o Espírito Santo agora, e você comece a dar nome, porque você sabe qual é o obstáculo que está na tua frente. Você sabe qual é o obstáculo que tem te impedido de ser renovado, de ser renovada na presença de Deus. Eu vou te dar uma ajuda, mas o Espírito Santo, Ele vai falar com você e você com o Espírito Santo. Remove, Senhor, nessa noite a nossa teimosia de muitas vezes fazer as coisas do nosso jeito. Esse é um obstáculo que precisa ser removido de nós. Está na nossa frente, está atrapalhando. Remove, Senhor, também a falta de perdão. Porque a falta de perdão não deixa as minhas orações serem ouvidas, Senhor. Remove esse obstáculo do meu coração, que é a insubmissão. Eu não consigo receber ordem de ninguém, Senhor. Isso é um obstáculo para a tua vida. Isso vai te distanciando, vai minando a palavra e a presença no teu coração. Senhor, vai removendo o obstáculo da passividade com o pecado, de achar tudo normal, Senhor. Não, não é tudo normal não, Pai, é pela tua palavra. Vai tirando também o esfriamento do meu coração, do nosso coração nessa noite, a mornidão. Tira, Senhor, a amargura também. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, mas tem obstáculos que precisam ser retirados no nome de Jesus. Talvez seja o medo que não te deixa avançar, uma insegurança, a inveja destrutiva, a preguiça espiritual é um obstáculo. A idolatria, aí não estou falando de imagem, não. Estou falando de idolatria quando uma pessoa toma o lugar de Deus na sua vida. Quando um filho é mais que Deus na sua vida. Quando a mulher, ou o marido, ou namorado ou namorada é mais que Deus na sua vida. Quando alguma coisa, um bem material é mais que Deus na sua vida. Se torna um obstáculo. A rebeldia também é um obstáculo. O nosso ego é um obstáculo que nos distancia de Deus, que não faz a gente receber a palavra de Deus. E também não deixa com que a gente receba o renovo. Quanta palavra de renovo estamos recebendo, mas o pessimismo é um obstáculo que está aqui, ó, na frente, não deixa. O cansaço, o vício, eu não sei, o orgulho. Tem tantas coisas. A superficialidade é uma coisa que atrapalha demais. Mas a mágoa também, meus irmãos. A má água dentro do coração, a água podre dentro do coração, também é um obstáculo. Nessa noite, o Senhor está dizendo: aterrem, preparem um caminho, preparem uma estrada espiritual para os meus filhos, para que eles recebam um novo ânimo, para que eles recebam um novo alento, aleluia. E esses obstáculos precisam ser retirados. Ele está aqui nessa noite, é noite de deixar, é noite de deixar Deus renovar você por dentro e por fora. Mas os obstáculos precisam ser retirados, eliminados, porque esses obstáculos estão impedindo o fluir desse ânimo e desse renovo dentro de nós. Pensa aí, porque muitas vezes você não consegue sentir a presença de Deus? Porque muitas vezes você precisa de alguém para te conduzir à presença de Deus? Pensa, qual é o obstáculo? É só reconhecer.
Mas para reconhecer, tem que ter as duas características que Deus falou nessa palavra nessa noite: humildade e coração contrito. Se você tem humildade, você reconhece qual é o obstáculo que Deus precisa te ajudar a arrancar, para você fluir naquilo que precisa, no renovo. Amada igreja, Deus está perto. Ele está perto e Ele habita. A palavra dEle falou conosco nessa noite, mas é preciso reconhecer. Ele habita quando nós reconhecemos. Reconhecemos o quê? Que nós estamos errados também, não são só as pessoas que erram com a gente. Muitas vezes a falha é nossa. Muitas vezes somos nós que estamos fazendo, nós que estamos colocando esse obstáculo ali. E também reconhecer que precisamos de ajuda. Não de ajuda de terceiros, mas da ajuda do santo, do sublime, do poderoso, daquele que está no alto lugar, na eternidade, mas que também vem para estar perto de quem diz assim: Senhor, eu sou cheio de falhas, e eu preciso muito da tua ajuda, porque eu não vou conseguir sozinho. Eu não consigo sozinho, eu preciso da tua ajuda. Olha o que diz Salmos 34:18. O Senhor está perto, é a palavra de Deus, dos que têm o coração quebrantado, e salva os de espírito abatido. Então Ele está perto e Ele salva. Ele está perto e Ele habita. Ele está perto e Ele te dá um novo ânimo e um novo alento. Que Deus poderoso! Como não receber esse renovo nessa noite? Eu não sei, talvez você entrou aqui com teu coração arrebentado por algo. Mas observa qual é o obstáculo que está à frente dessa situação. Tem um obstáculo, e é noite desses obstáculos serem removidos, para que a renovação de Deus paire sobre nosso coração, sobre nossa mente. Deus se aproxima dos que sofrem, meus amados. É só falar para Ele: Senhor, eu não estou aguentando. Ele se aproxima. Ele está perto nessa hora. Mas eu nem falei, Senhor, eu só estou sentindo. Deus sabe do seu coração. Deus sabe o que o teu coração está dizendo para Ele agora. E Ele quer trabalhar nesse sofrimento. Ele quer trazer esse novo ânimo para o teu coração, para que você sinta a presença dEle. Mas reconheça. Reconheça que necessita dEle. Diga: eu preciso de Ti, Senhor. Tem uma canção linda, né? Preciso de Ti. É isso mesmo. Preciso do Senhor, do Teu poder, da Tua mão. Nós cantamos aqui: em Teus braços. Sabe, tem uns braços tão gigantes, prontos para nos envolver. Deus tem um ombro amigo, que você pode reclinar a sua cabeça a qualquer momento. Senhor, eu errei, eu falhei. Era para eu agir assim, eu agi de outra forma. Me ajuda. Isso é uma pessoa humilde. É uma pessoa que tem um coração contrito, que está procurando o ombro de Deus. E Ele está colocando esse ombro agora aí, ó, do teu ladinho. Dizendo: filho, filha, eu estou aqui. Eu estou aqui para curar as suas dores. Eu estou aqui para te dar um novo ânimo nessa situação. Deus jamais vai se afastar de você, de mim, de nós. Quando nós estamos tristes, Ele não vai se afastar. Pelo contrário, Ele vem pertinho. Quando nós estamos, Deus, angustiados e desanimados também. Deus sabe, não adianta querer esconder. Deus conhece o nosso coração. Basta reconhecer que precisa dEle. Ele vem. E eu quero encerrar nessa noite, já falando para vocês aqui. Talvez você tenha entrado aqui com o teu coração cansado, com o coração triste, amargurado, por algo que aconteceu, ou que está acontecendo. Talvez você entrou totalmente desanimado, desacreditado de tudo. E talvez até com uma situação que você tem tentado gerenciar e não tem conseguido. Porque não é do nosso jeito, não é pela nossa força, mas é do jeito de Deus e na força de Deus.
É a força dele que vem sobre nós. Mas a palavra dessa noite, ela afirma para mim e para você, que o Senhor, Ele quer algo sobre mim e sobre você. Ele quer restaurar o nosso ânimo. Se entrou triste, receba o novo ânimo da palavra de Deus. Se entrou desanimado, receba esse novo ânimo da palavra de Deus. Ele quer reacender a chama da sua fé. Porque às vezes o obstáculo que está aí à frente tem minado a sua fé. E quando a fé aparece, a mudança acontece. Grava isso no seu coração. Quando a sua fé aparece, a mudança acontece. E aquilo que está doendo, você vai receber o consolo. Você vai receber a direção. Ele renova por completo, igreja. E a palavra dele promete isso para nós. Ele consola e conforta o coração do contrito. Ele te dá um novo ânimo. Está soprando um novo ânimo aqui nessa noite. Ele está soprando um novo alento. Mas sabe para quê? Que ele está te dando isso, para mim e para você, para respirar aliviado. Com Deus nós podemos respirar aliviados. Sabe quando você perde uma pessoa da família, e você, num lugar, uma criança ou alguém você perde e não acha, e é aquele desespero, os pais ficam procurando e querem achar, e quando acha aquela criança ou aquela pessoa, aquele familiar com vida, respira aliviado. É isso que Deus está fazendo aqui nessa noite, com um novo alento, com um novo ânimo. Você pode receber pela fé, você pode receber os teus pulmões recebendo. Você está recebendo do céu o alívio que você precisa nessa noite. O alento que você precisa. Mas deposite a sua esperança em Jesus. Porque Ele é o verdadeiro renovo. Ele é o verdadeiro renovo. Curve sua cabeça um instante. Pense no que você ouviu. E nós vamos orar. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Renova-me, Senhor Jesus. Eu já não quero ser igual, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Jesus quer renovar. Ele quer renovar em nós aquilo que foi enfraquecido pelo cansaço da nossa alma. Mas basta apresentar a Ele um coração sincero. A chamada dessa noite é: vem para o altar. Vem aqui para frente, para o altar.
receber no seu coração a promessa de Isaías 57 que você ouviu nessa noite, eu quero convidar, pelo poder do Espírito Santo, você sair do seu lugar e vir aqui à frente e dizer: Senhor, eu quero esse ânimo novo sobre mim. Eu quero esse novo alento. Eu quero esse sopro de vida sobre mim, Senhor. Você que precisa, você que reconhece que precisa desse novo, saia do seu lugar e vem, enquanto a Isa ministra. Você vai receber uma oração aqui na frente. Mas abra o seu coração. Diga: eu tenho um obstáculo. Fala com quem vai orar com você. A intercessão aqui comigo, Pastor Beto. Nós vamos orar por todos que estiverem aqui, declarando a palavra dessa noite. Isaías 57. O novo ânimo, o novo alento e a renovação. E um refrigério espiritual